Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Mais Saúde está no ar. Para você que sintoniza na sua televisão, na sua casa, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na nossa página, no aplicativo. Eu quero aproveitar o início do programa e convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, coloque aí no seu iPhone e no seu smartphone e fique por dentro do que acontece em Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. Estamos também através do nosso site. Você participa com a gente porque esse programa é feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Mas antes da gente trazer aqui os nossos temas, o programa de hoje está imperdível. A gente vai falar muito sobre saúde mental. É só um spoiler, porque agora eu quero cumprimentar e agradecer mais uma vez toda a família da Polo Floricultura, sempre embelezando aqui o nosso programa. Quero mandar já de antemão um abraço para a Lurdinha e toda a família da Polo Floricultura, está sempre embelezando o nosso programa. Esse arranjo e outros mais você vai encontrar na Polo Floricultura. O endereço está aí na sua tela. Major Gotti 1025, telefone 3822-2200. É isso, dá uma passadinha lá na Polo Floricultura, que fica no coração de Patos de Minas. Bom, como eu já antecipei, o programa de hoje está para lá de especial. E aqui você já conhece, já sabe como é o nosso lema, o nosso bordão: o consultório está aberto, participe, porque aqui a consulta é grátis. Vamos falar de saúde mental, um tema super atual. A nossa primeira convidada está à distância. É psicóloga. Vamos bater um papo e falar sobre aceitação. Como é que tem sido o trabalho para você se aceitar, para as pessoas aceitarem você do seu jeito, no seu meio, no seu grupo, no seu trabalho, na sua família? Então, tire as suas dúvidas a partir de agora com ela, a psicóloga Leidiane Oliveira. Está na telinha, dividindo a tela aqui com a gente. Seja bem-vinda aqui um programa mais uma vez, doutora. Muito obrigada, boa noite. Sempre muito bom estar aqui. Super atual, que é saúde mental. Mas a gente vai levar na bandeira, no viés da aceitação. Psicóloga conta pra gente que tem pessoas que sofrem para poder ser aceita no seu grupo, no seu meio, até hoje. A questão da aceitação, né, David, a gente precisa lembrar que é uma necessidade básica, né? Necessidade do ser humano. Então, não tem como a gente viver, assim como não tem como a gente viver sem outras necessidades básicas, né, da nossa fisiologia, segurança. As nossas necessidades sociais estão ali no meio das nossas necessidades básicas. Então, a gente precisa, sim, desse mínimo de suporte, de apoio e de se sentir querido no grupo em que estamos. É uma necessidade humana. Muito bem, Leidiane. Mas há de concordar que a mídia, talvez a sociedade, a facilidade, né, do acesso às redes sociais, a gente vê tanto aquela bandeira, aquelas frases de que onde a individualidade, né, a sobrevivência por si próprio é mais importante do que sobreviver em sociedade, no meio. Você não acha que isso acaba prejudicando também a aceitação? É interessante isso, porque quanto mais a gente vive melhor conosco mesmo, né, em termos de dentro dos nossos valores, dentro dos nossos princípios, menos a gente depende da aceitação do outro. Mas é uma independência que ela não busca ferir o outro. Quanto mais a gente tem esse outro que quer provar para si mesmo e para o outro quanto ele é bom, mais frágil essa autoestima está. Então, a verdadeira aceitação e a verdadeira independência, né, que quando a gente às vezes vê
isso ser muito divulgado, a verdadeira independência, ela passa também por essa autonomia que não quer provar para ninguém que é melhor, sabe? Então, ela passa por esse desenvolvimento, essa maturidade, mas que o outro consegue conviver bem, né? Sem precisar exaltar as suas qualidades para diminuir o outro, né? Então, eu vejo muita gente sim confundindo isso que você tem dito, né? Não é uma real aceitação, porque a autoaceitação, a aceitação, ela começa também pela autoaceitação. Então, primeiro eu me conheço, eu me entendo, e aí, por ser menos crítico comigo mesmo, né? Por me julgar menos, me acolher mais, ser capaz também de acolher mais o outro, né? De ser menos crítico com o outro e, por isso, aceitar e agregar mais uns com os outros, né? Isso que você falou, viu, Leidiane? A gente se aceitar do jeito que somos, com os defeitos a gente aprende, vamos, né, nos evoluindo, nos corrigindo, mas nos amar acima de tudo, isso é muito importante. Mas a pergunta que eu te faço agora é: quais são as principais dificuldades que as pessoas têm de serem aceitas nos dias atuais? Que a gente vê tanta controvérsia. Antigamente era só futebol e religião, né, que se discutia, as pessoas evitavam aceitar as outras por suas opções, mas hoje são tantos viés, né, é a sexualidade, é a política, né, enfim. Quais são as principais dificuldades nos dias atuais? Sim, é interessante quando você faz esse comparativo, Deide, porque a gente fala assim que até no meio das opções de carreira que nós tínhamos, né, antigamente, a gente falava assim, olha, você vai ser, sei lá, advogado, médico ou político, enfim, né, tinha ali algumas opções pré-definidas, né, e, enfim, as pessoas escolhiam a partir daquilo que se tinha ali, né, pré-determinado. Hoje, o que a gente tem é uma possibilidade de escolha muito maior. E as pessoas, elas estão muito mais ansiosas também, não por aquilo que elas escolheram, mas aquilo que elas deixaram de escolher. Então, essa parte, inclusive, né, de concordar, aceitar que eu tenho ali do lado um outro que de repente pode ser que escolheu algo que eu naquele momento não escolhi, também gera uma aflição, né? Uma ansiedade na pessoa. No sentido de que nós temos muito mais opções, né? Então, essa diversidade faz com que as pessoas, dentro da diversidade, elas busquem por um lugar também, né? Cada qual com a sua escolha. E aí é muito interessante a gente pontuar assim, que quanto mais a gente inclui, né, o outro e o seu olhar, menos a gente tem essa necessidade de excluir, né? Porque se eu incluo o outro e o ponto de vista do outro, aquilo deixa de ser em mim motivo ou causa de atrito, né? De desconformidade. Então a gente tem atualmente um grande desafio, na verdade, né, de agregar os vários tipos de pensamentos, de pessoas, porque nós temos muito mais possibilidades, né? Como você disse, se há algum tempo atrás, né, a gente tinha ali alguns assuntos delicados e às vezes a gente deixava de dar a opinião justamente a gente sabia que pode ser que eu entre em confronto com o outro pela opinião, talvez o outro não esteja muito bem preparado para ouvir, né? Hoje nós temos uma diversidade maior de assuntos mais delicados, né? E enquanto respeito e diversidade humana, a gente precisa manter o respeito com toda essa diversidade que vem se apresentando nos nossos tempos. Então, com certeza, temos mais opções, né? E essa é a grande chave, né? A palavra, colocar em prática não só a palavra, de fato, o respeito, né? O respeito ao próximo, o amor próprio também.
Eu queria te fazer uma pergunta por curiosidade. Se a Claro. dificuldade de se autoaceitar, que esse é o primeiro passo, é um dos mais importantes, e também de ser aceito à sociedade, a um grupo, tem alguma ligação com herança familiar? Isso aí já vem dos nossos pais, dos nossos avós. O que os estudos, o que a psicologia diz a respeito disso? A gente pode dizer assim que tem parte nossa, né, que é genética, e outra parte é aprendida. E o que a gente vê assim que é um conjunto de predisposição, né? A gente sabe que, por exemplo, tem pessoas que elas têm sim uma genética que ela, por fatores familiares, ela vai ter uma autocrítica maior, um humor mais rebaixado. Mas a genética por si só, ela não define. Eu estou falando esse humor rebaixado porque às vezes tem aí alguns transtornos acompanhados, né? Se não tiver ali um contexto familiar positivo, né? Mas o que acontece? Eu posso sim ter, por exemplo, uma genética que me predispõe a ser uma pessoa mais autocrítica, um pouco mais, com humor um pouco mais rebaixado, mas eu ter mecanismos, né, de contexto que me potencialize e isso me equilibrar. Por exemplo, famílias, né, que elogiam, que estimulam as crianças, né, tendem essa criança ela tende a introjetar essa sensação de que, bom, o mundo é um lugar bom, não é um lugar hostil, eu posso estar confortavelmente aqui, né? E aí ela vai se sentir, sim, mais aceita, mais benquista nos espaços, justamente por conta dessa autoestima melhor trabalhada em si, né? Então, essa questão do modo com que esse contexto familiar, esse contexto, o ambiente, né, que a criança, o jovem, o adulto vai se desenvolver, é muito importante, né? Assim também por exemplo, com adultos que estão, por exemplo, em empresas que o ambiente é muito hostil, né? Às vezes a pessoa ela nem suporta ficar naquele ambiente justamente por ser um ambiente difícil, um ambiente hostil, né? Bem, bom, nosso tempo é muito curtinho hoje aqui, Leidiane. Eu gostaria de antemão de te agradecer pela sua contribuição, né? Você está falando de qual cidade, Leidiane? Eu estou em Bambuí, David. Eu Já Bambuí. Fizeram 3 anos que eu estou aqui, eu e minha família. Saudade Bambuí, de Patos de adoro. Minas. Eu adoro Bambuí aí, viu? Muito bom, muito bom. Doutora, venha tomar um café. Deixa aí para o pessoal que está assistindo o nosso programa, já vai ficar aqui o convite para você participar, né, em outras oportunidades. E a gente abrangiu um pouco mais esse tema, que é super atual, importante, que é a aceitação. Mas deixa aí para o pessoal de casa o seu contato, as suas redes sociais. Fique à vontade. Claro. O DDD não mudou, sabia, David? Vontade de voltar para casa logo, eu acho. Então, o DDD continua sendo 34 e o mesmo número de antigamente, que é o 99695-4909. Né? E lá no Instagram eu tô com o Psi, Leidiane Oliveira, né? _ Leidiane Oliveira. Ultimamente não estou conseguindo movimentar tanto as redes sociais, mas sempre que posso respondo sim, e é com muito carinho, e é um prazer também estar por aqui e poder contribuir, tá bom? Muito bem, eu vou repetir aqui o seu WhatsApp, que é o 34996954909, também nas redes sociais. Minha querida, obrigado pela sua contribuição mais uma vez. Beijo enorme. Patos de Minas sempre está aqui. Morrendo de saudade de você também, tá bom? Tudo de bom, sucesso, e a gente se encontra breve. Obrigada, boa noite. Muito bem, tá aí a Leidiane participando com a gente com o assunto saúde mental, que a gente volta já para o próximo bloco e a gente vai falar de novidades, vamos falar de tecnologia, e a Julian Quintiliano, que também é psicóloga, vem trazer uma técnica bacana, super interessante. Você de casa não sai daí não, que o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV.
Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. Você sintonizando na sua telinha 8.1 Digital. Estamos também no Facebook, no nosso site e no aplicativo. Participe com a gente. O Mais Saúde, você já sabe. Aqui a consulta é grátis. E a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de inovação. Saúde mental sempre em pauta, sempre em alta. É um assunto muito importante para você aí de casa participar e mandar aí a sua pergunta. A gente recebe com muito prazer e para mim é um prazer revê-la. Direto de Presidente Olegário. E patense também, mais patense, patureba do que nunca, está aqui com a gente a psicóloga Julian Quintiliano. Julian, seja bem-vinda, prazer revê-la. Muito obrigada, boa noite. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre o meu trabalho. Estou extremamente grata pela oportunidade. Bom, olha, eu já antecipei para o pessoal aí de casa que o assunto de hoje é interessante e inovador. Nós vamos falar sobre neuromodulação cerebral e também, precisamente, sobre neurofeedback. 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 Conta para o pessoal de casa do que se trata o neurofeedback. O neurofeedback é igual você falou, é uma inovação. Não tem nenhum profissional ainda, até onde eu conheço, que aplica aqui em Patos de Minas, até mesmo lá em Presidente Olegário vem sendo pioneira, mas o objetivo do neurofeedback é fazer a autorregulação das ondas cerebrais. Então, até coloquei aqui um exemplozinho. Eu gosto muito de assimilar, David, o neurofeedback como eletro do coração. Quando a gente coloca o eletro do coração, a gente consegue captar aquela ritmização, aqueles ritmos do coração. E no meu trabalho é muito semelhante, mas no meu caso é com o cérebro. Então eu tenho um aparelho no qual ele capta essas ondas cerebrais. E as ondas cerebrais, ela tem, dentro da literatura, tem um funcionamento padrão. Muito bem, só te interrompendo rapidinho, Júlio, eu vou pedir para a produção, se der para dar uma focada nesse aparelho, porque ele é inovador em primeira mão aqui na nossa região, Patos de Minas, né? Breve você vai contar onde você vai estar atendendo a parceria aqui em Patos de Minas, em Presidente Olegário já está atendendo. Fala um pouquinho sobre esse aparelho, do que se trata, como é que funciona. Aqui um pouquinho. É bem parecido mesmo com o eletrocardio. O cérebro, cada parte tem a sua função. Então, esse aparelho, ele capta essas frequências, igual a gente estava falando, e essas frequências, quando foge do que a literatura diz que é ideal para o funcionamento, ele causa algum comprometimento na saúde do indivíduo, que seja comportamental, que seja algum distúrbio neurológico, algum transtorno. Então, ele tem essa potência de captar as ondas e o programa, ele gera um resultado quantitativo para mim, no qual eu consigo perceber. Por exemplo, no frontal, que é essa região frontal do cérebro. É uma parte do nosso cérebro que ele é responsável pelo processamento de informação. Já viu as pessoas quando pensam, já colocam a mão assim? É aquele movimento, porque é o nosso cérebro raciocinando. Então, bacana. É muito interessante. Então, quando tem um excesso de ondas rápidas nessa parte do cérebro, vai gerar um comprometimento. Então vai gerar déficit de atenção. Era isso. Quais são as patologias? O que pode ser captado aí com esse aparelho? Quais são as patologias? Os transtornos, enfim. Isso. Então, essa é uma técnica que nos dá, enquanto psicólogo, um parâmetro maior para a gente conhecer o estado mental do indivíduo. Então, quando eu percebo, por exemplo, pegando aqui no frontal, que tem um excesso de ondas rápidas, vai comprometer onde? Vai comprometer no cognitivo dele, no processamento de informação. Então vai ser uma pessoa que lê, mas não consegue dizer nada sobre aquilo que leu. É uma pessoa que tem um esquecimento, um lapso de memória mesmo. Então é um tratamento no qual, se a pessoa chega para mim com esse tipo de queixa, eu vou lá, faço um mapeamento, que é o primeiro passo do tratamento. Eu faço um mapeamento, eu conheço como que está a atividade cerebral desse indivíduo. E após o mapeamento, eu caso tudo que eu vi no mapeamento e com a queixa que ele me traz. Então, eu escuto o meu paciente, eu escuto o que ele quer melhorar com o neurofeedback. Eu quero melhorar sono, eu tenho um diagnóstico fechado com TDAH, autismo, eu tenho enxaqueca, eu tenho vários outros distúrbios. Dá para você captar através desse... Eu consigo, o aparelho não me diz assim, a pessoa tem TDAH. Mas tem pontos no cérebro
no qual a literatura me diz que se tem um excesso de onda no parietal, é um facilita, possível. na verdade, Isso. com mais precisão o diagnóstico correto, Isso. não é isso? Essa é a vantagem. Não tem nada a ver, viu, gente? Que eu tô olhando aqui esse aparelho e a gente sempre tem um linguajar popular, pessoal de casa superintende, tem nada a ver com aquela máquina da verdade do falso, não, né? Não. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. E assim, as pessoas, quando eu faço mapeamento, eles falam assim, como que tá meu cérebro? Eu falo, gente, o cérebro tá tudo certo, não existe cérebro perfeito. O nosso cérebro, em alguma parte, ele é descompensado. E bom saber que a gente tem um tratamento desse para poder regular as ondas e aí dar mais qualidade de vida. Temos e está chegando em Patos de Minas, viu, gente? Em primeira mão aí, ó, vocês que acompanham o nosso programa já vão poder usufruir de mais, né, esse tratamento. Bom, vira só aí um pouquinho de lado que eu vou pedir para a produção mostrar, porque eu gostaria de fazer uma pergunta assim, bem básica mesmo. Emite alguma onda, algum choque, alguma coisa? Como é que funciona? Ele não... É indolor? Indolor, ele não é invasivo. Uma coisa que é muito importante, porque as pessoas veem eletrodo, eu uso a agulha, mas assim, gente, eu preciso deixar muito claro. A agulha eu só uso para eu injetar o gel, porque o eletrodo, ele precisa tocar no seu couro cabeludo, porque é por ali que eu vou conseguir captar as ondas. Então, eu uso seringa, meus pacientes que já fazem, vão colocar... Você ia movimentar e ele ia tirar de algum ponto, colocar em outro? Isso, a gente tira. Só para a gente fazer um demonstrativo para o pessoal de casa, se quiser fazer uma explicação bem sucinta. Então assim, deixa eu... no mapeamento, que é o primeiro passo do neurofeedback, o mapeio, eu conheço como que está o funcionamento desse cérebro. Eu distribuo esses pontos em todas as partes do cérebro. Eu distribuo no frontal, eu distribuo no occipital, nos parietais, eu distribuo em todo lugar. Por quê? Como eu disse, em cada parte do cérebro ele tem uma responsabilidade, como eu citei, o frontal, como o occipital, essa parte posterior aqui, ó, do cérebro. Isso aqui é relaxamento. Não pode ter excesso de onda aqui. Se tiver, vai ter insônia. Vai ser aquela pessoa explosiva, que na hora que ela vê, ela perdeu o controle. A autorregulação dela está bem fraca. Então, não pode ter excesso de onda. Então, eu distribuo todos os eletrodos em vários pontos. E aí, no mapeamento, ele me dá um resultado no qual ele me diz: tem excesso de ondas, tem falta de ondas, tem uma inibição de onda. Então, tem um padrão de funcionamento. E aquilo que foge do padrão gera igual eu citei anteriormente, gera um comprometimento ali na saúde da pessoa. Júlia, isso demora a sessão? Quanto tempo que gasta para você fazer um diagnóstico? A sessão de mapeamento, em média de 50 minutos. Então, é muito breve. E, logo feito o mapeamento, esse processo de conhecer esse funcionamento cognitivo, esse funcionamento dessas correntes elétricas, eu crio um plano de treinamento. E aí, nesse plano de treinamento, eu caso que o mapeamento mostrou a queixa, o que o meu paciente quer melhorar na sua saúde, e eu crio os planos de treinamento, os protocolos de treinamento. E aí, acontecem as sessões. Então, o meu paciente vai lá, ele vai receber os eletrodos e a gente vai treinar o cérebro. O que é treinar? Suponha. É muito grosseiro o que eu vou explicar, mas vai ficar bom para o pessoal entender. Sim, fica à vontade. Posso? Eu já estou muito à vontade. Fique à vontade. É assim, bem grosseiro. Mas as ondas, elas têm uma frequência, uma descarga elétrica. Essa descarga, quando ela é em excesso, suponha que ela tem uma descarga. Ela tá rápida, ela não tem regulação. Ela vai gerar um comprometimento. A gente vai ensinar esse cérebro a funcionar até tal parte, até tal barreira. Ele vai ter limite, ele vai ter contenção. Então, o ideal é que ele funcione... Mas vai ensinar, eu vou te interrompendo para explicar. Isso. Como você diz, a gente vai ensinar esse cérebro. É através das técnicas, de um trabalho, de uma tarefa, do medicamento, ou através do próprio aparelho? Do aparelho. Porque esse aparelho, além dele mapear, ele treina. Eu tenho um programa, e esse programa me permite captar, diagnosticar, vamos pensar assim, mas não é um diagnóstico, mas ele consegue me dar uma mensuração quantitativa. E esse mesmo aparelho, ele me dá a possibilidade da parte do programa onde eu condiciono. É um condicionamento operante. Eu condiciono esse cérebro a funcionar daquela maneira que vai ser saudável para ele. Muito bem, e lá em Presidente Olegário, aonde que o pessoal já pode procurar aí esse tratamento, esse serviço? Lá eu tenho minha sala de atendimento, fica na Praça 13 de Maio, 207, bem próximo
ali a igreja, a escola estadual. A rádio. Fica um pouquinho, sabe a Praça da Santinha? É bem central. O pessoal conhece bastante. Então repete aí de novo o seu endereço em Presidente Olegário, mas a Júlia já antecipou que já tem parcerias aqui em Patos de Minas. Tem. Repete Hoje eu tenho parcerias, então em Presidente Olegário fica na Praça 13 de Maio, 207. E aqui em Patos de Minas eu já tenho 2 parceiras. Pode falar, fica à vontade. Na Clínica Mais Exames. Então, quem já quiser, já estou com a agenda aberta na Clínica Mais Exames e no espaço da Rafaela Castro. Muito bem, na Mais Exames aqui em Patos de Minas, que já é parceira nossa aqui da NTV, de toda Patos de Minas, o pessoal conhece bem já há muitos anos fazendo um trabalho fantástico na área da saúde. Então, na Mais Exames, pode ir lá procurar lá a psicóloga Julian Quintiliano. Olha, hoje foi só um spoiler, tá? Para vocês verem o que vem por aí, que é a tecnologia, né, aliada aí a favor da saúde e da saúde mental, uma inovação. Isso. Realmente, é um trabalho que ele pode tratar a pessoa, dar um resultado. É algo, eu posso até citar um exemplo. Sim. Por exemplo, a Ritalina. Tem pessoas que fazem uso da Ritalina para passar em prova de concurso, para melhorar o foco e a atenção. Com os treinamentos, eu consigo fazer que o cérebro ele aprende a funcionar na mesma regularidade que o efeito da Ritalina gera para o indivíduo. Muito bem, e vamos falar aqui rapidinho antes da gente despedir sobre o custo. É um valor popular, elevado? Como é que funciona isso aí? Eu digo que é o valor que está de acordo com o resultado. Então, primeiro a gente faz um mapeamento, esse mapeamento ele tem um valor, e as sessões de treinamento, que a gente faz no mínimo 20 sessões, porque é um condicionamento do cérebro. Não adianta a pessoa fazer 5 sessões que ele não vai compreender o estímulo que ele está recebendo. Ele precisa compreender e aceitar e reformular um novo funcionamento químico ali. É evolução, então, gente. isso. Evoluir sempre, não pode parar jamais. Isso. Olha, então fazer o seguinte, para a gente falar de valor, ela já disse que atende lá na Mais Exames, e o pessoal da Mais Exames tem várias formas de pagamento, é bom de negociar, pode ir lá sem compromisso, bate um papo lá com a Júlia, com o pessoal lá na recepção que vai atender você e vai te explicar tudo direitinho. E da forma que fica bom para você. Isso. Júlia, prazer revê-la. Hoje foi bem rapidinho, né? Mas eu já tá o convite para você voltar aqui no próximo programa ou no outro e explicar com detalhes essa tecnologia aí a favor da saúde mental. Convite Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigada, convite aceito. Obrigada. E leve o meu abraço ao povo olegarense, que eu amo muito. A Elzinha, todo o pessoal lá da Regional FM também, tá bom? Muito obrigada, David, pela oportunidade. Obrigada, pessoal, e eu estou à disposição de vocês. Falando em abraço, vamos mandar um abraço para quem está te acompanhando aqui. Isso, tem as minhas filhas, o meu esposo, os meus pais, a minha família tem peso, que eu mandei, divulguei. E hoje você trouxe uma pessoa que está aqui te fotografando. Trouxe a Tamara de última hora, né, Tamara? Ei, Tamara, viu? Falei, Tamara, eu não quero ir sozinha. E ela, vamos. Então, agradeço a todos, a Tamara, por estar aqui. Porque é tempo e eu sei que hoje tempo é importante. Então, agradeço até os nossos espectadores. Conte comigo que eu estou aqui para poder ajudar vocês. Próxima vez a Tamara vem aqui pra gente, né, conhecer ela pessoalmente. Vamos lá, vamos girar o nosso rápido intervalo daqui a pouquinho. Vamos falar também de saúde. Vamos falar sobre medicina chinesa. Vamos falar de relax, de meditação, de relaxamento. A gente volta já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Ok, estamos de volta com mais saúde aqui na tela da NTV e o nosso programa hoje está recheado, está bem movimentado. Você aí de casa, participe com a gente, mande aí a sua pergunta. Agora a gente vai falar de medicina chinesa e já quero apresentar ele toda vez que ele vem aqui no programa. A nossa audiência vai lá em cima, vamos receber ele sempre muito carismático, com linguajar popular, para explicar direitinho para você. Aí do outro lado, o Diego Bueno, que vai falar com a gente sobre medicina chinesa. Diego, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Prazer, David. É sempre um prazer realmente estar aqui com vocês, falando sobre essas práticas, né, da nossa saúde. Hoje a gente está falando bem de saúde mental. A gente acabou de conversar com a psicóloga Julian e ela fala um pouco sobre relaxamento. Eu acredito que tem tudo a ver com meditação
É um tema muito importante, é um tema super atual que a gente vive, né, nesse colapso do dia a dia, no estresse. E esse estresse vai se acumulando e acaba atingindo a nossa saúde mental. A meditação é mais um viés, mais uma ajuda para combater os malefícios da saúde mental, né, Diego? Com certeza. Primeiramente, eu quero parabenizar a vocês, NTV. Excelentes entrevistas, tá? Gostei bastante, eu assisti todas elas e eu acho que tudo vem a calhar mesmo. A gente dá, então, continuidade ao assunto. No primeiro bloco, então, foi dito sobre os estresses, né? E é justamente isso que hoje a maioria das pessoas tem procurado a meditação, para aliviar os estresses, ou pelo menos saber como lidar com eles. É importante entender que a meditação não vai evitar que você tenha situações estressantes, obviamente, mas com certeza a lidar com elas da melhor forma possível. Muito bem. Quando a gente fala de meditação, muita gente tem na mente, a primeira coisa que vem quando se fala meditar é relaxar. Mas eu acredito que vai além disso, né, Diego? Você tem autoridade, você é profissional no assunto, vai além do que relaxar, né? Sem dúvida. A propósito, são coisas diferentes, David. Meditar é diferente de relaxar. Meditar é estar atento, é estar alerta. Relaxar é o contrário. Normalmente as pessoas em relaxamento acabam dormindo, né? Então, meditar é uma situação, é uma condição de ativação cerebral. E aí a psicóloga Júlia, né, falou sobre estímulos cerebrais. É mais ou menos isso que acontece com o nosso cérebro, mas através da meditação nós conseguimos fazer aquela regulação de um estado mental, tecnicamente falando, né, através de autoestímulos e não elétricos. Muito bem. Como, por exemplo, esses estímulos acontecem na meditação? Bom, algumas pessoas buscam estímulos, por exemplo, musicais. Você gosta de música, né? Eu sei que você curte muito música. Acredito que eu e boa parte de quem está acompanhando o nosso programa. Isso. Então, tem aquela música que te enche o coração, né? Que te faz, às vezes, arrepiar todo, chorar. Tem aquela música que te deixa animado, dá vontade de arrumar a casa. É verdade. E tem mesmo, gente, tem mesmo. Tem Não música para todos os momentos. Sim. E tem aquela música que dá uma sensação de serenidade, de completude, aquela que te dá uma sonolência. Bom, música, um estímulo auditivo, é um exemplo. Outros estímulos visuais. Quem não gosta também de assistir ao nascer e ao pôr do sol? A admiração de alguns eventos da natureza são também estímulos que deixam o coração cheio de maravilhas, né? Outras vivências do tipo experimentar algo que é novo. Para criança isso é mais comum, o adulto já experimentou de muitas coisas, então não tem tantos impactos assim. Mas o que eu quero dizer é que durante a nossa vida, nós estabelecemos condições para o nosso cérebro trabalhar assim ou assado. Nós escolhemos deixar com que ele trabalhe no estímulo de estresse. Quando eu opto por estimulá-lo de uma forma que vai me ajudar nas tarefas do dia a dia, por exemplo, eu estou num trânsito estressante e ao invés de me envolver com o estresse daquele trânsito, eu fecho os vidros do carro e coloco uma música relaxante. Então é uma técnica que é uma técnica usada para o relaxamento e vai te deixar mais tranquilo e menos envolvido com aquele estresse externo. Em específico, Diego, a meditação. É a partir de que idade que a gente já pode exercer a meditação, praticar a meditação? Praticar a meditação. Não tem idade não, tá? Eu fiz um trabalho há um tempo atrás numa escola pública aqui em Patos e tinham crianças de 4 a 8 anos de idade. E foi super bacana como essas crianças responderam bem às técnicas de meditação. Obviamente, são técnicas mais lúdicas, né, e simples. Como eu disse para você, lidar com a natureza, escutar uma música. Mas a maioria das pessoas aí de casa devem estar pensando, mas estranho, meditação não é aquilo de sentar em posição de lótus,
perto de uma cachoeira, né? Sair do meu corpo, né? Não, relaxar, ficar zen, né? Como eu falei nas perguntas anteriores, a primeira impressão que dá quando fala meditação, que você vai relaxar, que você vai ficar naquela posição de Buda, alguma coisa parecida assim, né? Isso, essa posição de lótus que a gente fala. Sim, então, essa é visualmente, né, o que se espera da meditação, que a gente tenha essa serenidade, que a gente tenha, então, um nível de consciência acima de tudo o que acontece ao seu redor, que vai te proporcionar a possibilidade de determinar qual vai ser a minha ação a tudo que acontece, ao invés de reagir. Então, por exemplo, eu tomo um buzinaço lá no trânsito, ao invés de reagir violentamente, sabendo que isso não vai me levar a nada, eu estando com a minha consciência tranquila, né, sereno, eu simplesmente escolho agir diferente. A meditação leva a isso, David. Mas como isso é só um exemplo, gente, porque vai além disso, né? Meditação é qualidade de vida. Então, as pessoas perguntam sempre, para que meditar? O fato é que a gente medita o tempo todo. Essa é uma função da nossa mente. Ela funciona, como as duas psicólogas falaram, né? Elas funcionam, a mente funciona a fim de nos conectar com o outro, trazer informações das coisas que estão ao nosso redor e assimilar informações, né? Isso é feito de melhor qualidade, de melhor forma, quando eu tenho uma mente sã. A meditação leva a essa mente. Mas, obviamente, é preciso treiná-la. E como é que é feito esse treinamento? Diário. Então, a meditação, assim como um exercício físico, sendo um exercício mental, deve ser treinada diariamente. Quais são os melhores horários para que se faça uma meditação de qualidade? Aí é contigo. Aqueles horários que você está mais tranquilo em casa, que tem menos barulho em casa, que ela está quieta. Então você pode optar por sentar tranquilamente, se posicionar. Eu posso propor alguma coisa? Sim, sim. Da gente treinar, talvez no próximo bloco, da gente treinar uma postura de meditação, eu vou ensinar para o pessoal, né, algumas técnicas para que elas façam em casa. Bacana, a gente está aqui já com a aluna de meditação, ela vai participar aqui do próximo bloco, que é a Caroline Capuzzo, que também tem um papel fundamental na sua vida. Ela que manda, né? A esposa, né, do nosso convidado vai participar e vai dar algumas demonstrações, vai dar o depoimento dela, né? Acima de tudo. Antes da gente ir pro intervalo, Diego, eu queria fazer uma pergunta bem pessoal. A gente ouve muito falar sobre o universo, sobre a teoria quântica, sobre a religiosidade, sobre Deus, cada um na sua devoção, na sua santidade. A meditação, em específico essa pergunta, ela contribui para que a gente fale em conectar com as pessoas, que a gente possa conectar com o universo, com a nossa crença, independente de qual seja, e atrair coisas boas? Eu vou meditar porque eu quero melhorar isso na minha vida e conseguir atrair isso. Olha, a meditação historicamente tem uma conexão forte com as deidades, com a religiosidade, mas eu quero deixar claro que meditar não tem absolutamente nada a ver com religião em específico, ou com nenhuma religião. Mas todos os dias o sol nasce. Todos os dias nós temos luas maravilhosas acima de nós. Por que não admirá-las? Por que não admirar um bom feito por alguma pessoa ao levantar uma senhora que caiu na rua, ao ajudar um outro que atravessa a rua, né? Todas essas questões são questões feitas por humanos, né? Essa capacidade de racionalizar é do ser humano. E então, às vezes, nesse tumulto do dia a dia, a gente perde a oportunidade de observar. Bom, nós recebemos graças todos os dias, nós recebemos abundâncias todos os dias. Quando eu tenho consciência, ou melhor, capacidade de enxergar, de vislumbrar isso daí, com certeza eu vou perceber que essas coisas chegam até mim. Mas
Se eu estiver, então, envolvido com toda essa trama, essa loucura do mundo, né? Essa correria do dia a dia, as chateações que me acontecem com frequência, possivelmente eu não vou conseguir enxergar ou ver essas abundâncias, não vou conseguir perceber que essas graças chegam até mim. É muito, muito bem explicado, até porque quando eu citei aqui no caso o Buda, quando você fala meditação, as pessoas já interligam automaticamente com a religião, né? Tem tudo a ver, então foi muito bem explicado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a Luna vai participar aqui com a gente sobre meditação, a Caroline Capuzzo já vai entrar aqui no estúdio e o Diego continua com a gente também. Vamos gerar um rápido intervalo e o Mais Saúde volta já já. Ok, voltamos com Mais Saúde na tela da NTV e o nosso último bloco agora falando de medicina chinesa. Estamos falando em específico hoje sobre meditação. E o Diego, tá aqui o Diego Bueno, que é profissional no assunto. Há quanto tempo já na área, o Diego? Bom, meditação especificamente, quando eu comecei a praticar arte marcial, eu tinha 7 anos de idade. É recente. Tem um tempinho. Hoje eu completo 40. Então, são mais de 3 décadas no assunto. Então tem autoridade demais e tem assunto demais. Mas é o nosso último bloco e eu convido você aí de casa a participar com a gente. Ainda dá tempo. Mas agora o Diego está bem acompanhado aqui com a esposa, que também é aluna, né, de meditação. Eu quero receber aqui com muito carinho a Caroline Capuzzo. Seja bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, especialmente, né, com o Diego, que foi primeiro meu instrutor e hoje meu marido, para poder falar um pouquinho, né, sobre essa experiência. Olha, então já convenceu o pessoal de casa que já tem dúvida, alguma coisa, tá vendo? Foi fazer meditação, encontrou o verdadeiro amor aí, bacana. Bom, Caroline, é o seguinte, meditação, você já completou, ainda é aluna, pratica, como é que tá? Nós praticamos em casa, às vezes juntos, às vezes a gente pratica cada um na sua, né, a depender da nossa necessidade, do que está acontecendo, às vezes estamos em momentos diferentes, né, mas confesso que gostaria de praticar mais, às vezes nessa correria do tempo, de trabalho, né, de muito estresse, a gente acaba se perdendo um pouco. Muito mas bem. praticamos sim. E o que a meditação contribuiu, principalmente no relacionamento, na vida a 2, a 3? Eu não sei como que é a família de vocês aí. No que mudou? O Diego falou um pouco, né, no bloco anterior sobre a música. E para nós, desde o começo do nosso relacionamento, foi exatamente o contrário. As nossas meditações, elas aconteceram no silêncio. E sempre que a gente sai, quando nós estamos em algum bar, em algum restaurante, ou entre amigos mesmo, nós percebemos que as pessoas ficam desconfortáveis com o silêncio. Então, sempre tem que ter um assunto para conversar ou alguma coisa para ver numa rede social, mas a gente consegue apreciar esse silêncio e, às vezes, olhando um para o outro, às vezes com os olhos fechados, a nossa companhia e o estar junto se basta. E isso vale muito para o nosso relacionamento, porque, né, nós temos quase 2 anos de casados, mas se Deus quiser, vamos para o resto da vida, né? E o silêncio é muito importante. Eu vou dar o meu depoimento aqui, porque eu me incluo nesse grupo que você falou. Que legal. Sempre que vou sair, eu não gosto de silêncio, eu sempre quero estar conversando algo com os amigos, se já ficar silêncio eu já acho estranho. Acontece, né, Diego? A gente não consegue deixar a mente sem estímulo, entende? Então, quanto mais estímulos, mais confortável a mente fica. O prazer de estar na sua própria companhia, ele é raro. Normalmente as pessoas chegam em casa, elas logo já vão ligando a televisão e já ligam o som, entra no carro e já tem que ter um barulho e não conseguem lidar com o silêncio. Bom, com algum tempo de meditação, a gente vai percebendo que aquelas meditações guiadas, elas se tornam um pouco ineficazes. E a melhor meditação, ela é mesmo silenciosa. É para nos ouvir. Daí vem algumas ideias, daí vem alguns pensamentos que vão de fato fazer sentido. É incrível
saber lidar com esse silêncio. As boas ideias nascem através da meditação? Ah, com certeza. Hoje mesmo hoje eu estava vendo na internet, né, e é um comentário que aparece com certa frequência, de que a nossa mente é como se fosse uma aba de um navegador aberto com 75 janelas diferentes. Eu vi esse meme. Sim. E quando a gente consegue focar em uma coisa, acaba que a nossa energia vai toda para aquele ponto específico, e com certeza a gente consegue chegar mais longe quando o seu foco está numa coisa única ou em poucas, né? Ao passo de que quando está tudo aberto, a gente não consegue focar em nada. Então a nossa energia se espalha e a gente não consegue levar nada para frente. Isso aí, viu, gente? Muito real. Por isso que muitas pessoas não conseguem completar os seus objetivos, seus sonhos, né? Planos, porque vai deixando essas janelinhas abertas e nunca foca em uma só, e às vezes não, tem certeza, a meditação vem a somar demais. Diego, o que a pessoa precisa para começar a meditar? O que precisa? Qualquer pessoa, para começar qualquer coisa, precisa de vontade. Vontade. Então, se eu entendo que meditar é algo que possa fazer sentido na minha vida, crie um espaço mental e um horário para isso daí. Segundo passo, crie um espaço físico para isso. O espaço físico para meditar é um espaço com pouco estímulo. De preferência que você esteja... Sabe quando a gente era colocado de castigo de frente para uma parede? Então, esse é o melhor espaço para meditar. Lembro Não bem. que isso signifique castigo para você, e nem deve significar, porque de repente sua mente vai te levar para um outro lugar, e talvez isso vá complicar a sua experiência de meditação. Mas, quanto menos coisas à sua frente, ao seu redor, quanto menos pessoas que te perturbem naquele momento, dentro do possível, melhor. Segundo, ou terceiro agora, a postura. Então, a postura física vai te ajudar muito nesse processo. Eu convido aí vocês de casa, com certeza vocês estão relaxados nesse momento. Deve estar deitado, deve estar esparramado aí. Se você puder sentar um pouco, por alguns instantes, no seu sofá, ou mesmo numa cadeira, o que é melhor, eu os convido. A postura, então, seria desencostar as costas da parede ou da cadeira, alinhar a coluna. E aí alinhar a coluna é algo que, para muitas pessoas, gera um certo cansaço, tá? Mas isso é falta de hábito, falta de treinamento, de musculatura abdominal e lombar, enfim. Mas, apoiados, então, os braços... Caroline quiser ir acompanhando também como exemplo, vai facilitar muito aí o pessoal de casa. Os braços, então, sobre as pernas, tá? As mãos viradas para baixo, sobre os joelhos. E aí, às vezes, fechar os olhos é importante, porque os olhos são muito curiosos, então eles vão ficar buscando coisas. Quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro. E ao olhar para dentro, aí eu tenho a oportunidade de escutar alguns sons que são meus. Sons de pensamento, coisas que vão te ocorrer. Eu começo, então, esse estímulo a chamar a atenção de vocês para a sua respiração. Por exemplo, observe como é que você respira. Quais partes do seu corpo se movimentam quando você respira? Como é a sua respiração? Você enche o pulmão até o final antes de esvaziá-lo ou não? Ela é lenta? Ela é rápida? Comece a se observar respirando. Se você permanece com essa ação, com essa atitude atenta à sua respiração por 5, 10 minutos, com certeza você sai dessa técnica super simples melhor do que entrou. São algumas dicas, mas se você quiser aprofundar mais, né, e fazer parte dessa técnica, dessa história, que meditação é uma história longa, e depois a gente volta a falar um pouquinho sobre a história. Hoje a gente nem tocamos no início, né, da história, como começou a meditação. Como é que faz, aonde te encontra, qual local, @, endereço eletrônico? O meu Instagram é @DiegoBuenoMTC, de medicina tradicional chinesa.
Então, Diego Bueno, @MTC, desculpa, é @Diego Bueno, MTC. Eu estou na rua Atahualpa Dias Maciel, 409, sala 3, bairro Rosário. É pertinho de onde ali o ponto de referência? Exatamente ao lado da farmácia Cristina. Ali no bairro do Rosário. Rosário. Bairro do Rosário, ali o pessoal conhece bem. Tem um telefone de contato, Diego, que o pessoal possa em casa anotar, depois te mandar uma mensagem? Sim, tem sim. O WhatsApp é 34998289136. 9136? Isso. Então vou repetir para você aí de casa, anotar, mandar aí um WhatsApp pro Diego. Tenho certeza, você falou, acompanhei a sua entrevista, sua participação lá no David Bala, na NTV, no Mais Saúde, vai ter um pacote legal para você, uma promoção especial. Posso fazer esse compromisso? Com certeza. Ó, gente, é investimento, viu? Compensa demais nos dias de hoje, né, Carol? Com certeza. É isso. Bom, vamos lá então, eu vou repetir. O WhatsApp é o 34998289136. Correto? Perfeito, David. Muito bem. É isso. O pessoal tá ajeitando lá pra gente já chamar o Odair com a NTV News. Tudo ok, produção? Eu gostaria de agradecer a esposa, a família aqui presente e já chamar o pessoal da produção para remarcar aí o programa mais uma vez com vocês, para a gente falar da história da meditação e outras técnicas no qual você é expert. Obrigado pela contribuição e participação mais uma vez. Sempre muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado, David, mais uma vez. Obrigada. Carol, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bem, a você de casa, o meu muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua enorme... Tem alguma palavra que a gente pode usar para despedir assim, com paz, com tranquilidade, chamamento? Existe alguma... Tem um cumprimento muito antigo usado na Índia, né? Acabou banalizando com o tempo, mas é uma palavra de um significado enorme, que é Namastê. Então, para você de casa, Namastê. Obrigado pela audiência.